Introdução. Como transpomos o abismo dos relacionamentos, o abismo entre o que esperamos e o que de fato experimentamos? De um lado do abismo está a realidade de casamentos fracassados, pais ausentes, filhos rebeldes, amigos desleais e igrejas fazendo intrigas. Do outro lado do abismo, coloque as palavras de Jesus. Abre aspas. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Fecha aspas. João capítulo 13, versículo 34. Quando eu vejo o tamanho desse abismo, posso desenvolver facilmente uma depressão do tamanho do Grand Canyon. Como é possível transpor tamanha distância? Quando você está em dificuldades, precisa de um especialista. Se tem problemas na pia da cozinha, chama um encanador. Se a marcha do carro pula fora, vai a um mecânico. E no caso de problemas com relacionamentos, quem é o especialista? O especialista mais famoso do mundo em relacionamentos é Jesus Cristo. É só olhar para a maneira em que ele se relacionou com as pessoas. Jesus era excelente em relacionamentos. As multidões afluíam a ele e seus seguidores gostavam demais de estar à volta dele. E até os seus inimigos lhe deram o tributo de um elogio involuntário quando o chamaram de amigo de pecadores. Mateus capítulo 11, versículo 19. Há alguns anos, sentei-me para ler os evangelhos, dando atenção especial aos relacionamentos. Eu estava procurando a resposta para uma simples pergunta: como Jesus se relacionou com as milhares de pessoas com quem teve contato durante seu ministério público? Preciso dizer honestamente que fiquei surpreso. O especialista em relacionamentos nem sempre se relacionou com as pessoas como eu esperava. Nas ocasiões em que eu talvez o tivesse censurado, ele perdoou. Por exemplo, Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Nas situações em que eu talvez o tivesse encorajado, ele pronunciou uma severa acusação. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Enquanto eu tentava aprender sobre relacionamentos com base no exemplo de Jesus, senti-me um pouco como um aluno de álgebra do ensino médio, lançado de supetão numa aula de trigonometria na universidade. Aquilo foi demais para mim. Às vezes, tive de admitir que nem entendia as perguntas, muito menos as respostas. Para alguém que tinha pastoreado e aconselhado pessoas durante muitos anos, essa foi uma experiência humilhante. Não que eu fosse ingênuo, a ponto de pensar que sempre fazia o que era certo nos relacionamentos, mas achava que, ao menos, sabia o que era certo fazer. Descobri que, em vez de simplesmente reforçar nossa forma de agir nos relacionamentos, Jesus esboça uma forma totalmente nova de se relacionar com as pessoas. Quando Jesus diz, abre aspas, ofereça-lhe também a outra face, fecha aspas, em Mateus capítulo 5, versículo 39, ele aponta uma nova forma de relacionamento com as pessoas. Seus desafios firmes para Pedro mapeiam um novo curso de habilidades nos relacionamentos. Você e eu teríamos censurado alguém que acabara de andar sobre a água por sua falta de fé? Mateus capítulo 14, versículo 31. Sua acusação afiada contra os fariseus arranca da mesa nossos velhos mapas. A maioria de nós consideraria chamar alguém de víbora uma atitude definitivamente não cristã. Mateus capítulo 22, versículo 33. Jesus tinha uma forma diferente de se relacionar com as pessoas e evidentemente temos muito que aprender. Enquanto eu fazia a jornada da leitura pelos evangelhos, gradual e claramente emergiram 6 princípios. Esses são os princípios em que vamos focar a nossa atenção nos próximos 40 dias. Não afirmo nem pretendo que esta seja uma lista completa. No entanto,
Essas 6 verdades abrangentes podem ser observadas repetidas vezes na vida e no ensino de Jesus. Vamos colocar algumas coisas na mesa para começar. Em primeiro lugar, estes evidente não são os únicos princípios que Jesus nos deu com respeito aos relacionamentos. De modo fácil, poderíamos elaborar uma lista de 20 ou 30 princípios de relacionamento ensinados por Jesus. Contudo, estes 6 são princípios centrais no seu ensino e exemplo. Em segundo lugar, Jesus é o especialista aqui, não nós. E isso certamente me inclui. Somos aprendizes ou co-aprendizes que olham juntos para o especialista, para Jesus, a fim de que aprendamos dele. Ao folhear este livro, você encontrará 40 capítulos a serem lidos em 40 dias. Encorajo a que se empenhe em lê-lo como ele foi projetado. O livro foi formatado assim, porque tendemos a aprender melhor ao longo do tempo e por meio de repetições e lembretes. Você poderia decidir passar voando pelo livro em alguns dias, mas o impacto não será nem próximo do que resultará se ler o livro durante 40 dias. Ao final da leitura de cada dia, você encontrará 3 características que o ajudarão nesta jornada. A primeira, um ponto para refletir, que resume a mensagem principal do capítulo em uma frase. A segunda, um versículo para memorizar, que apresenta um versículo da Bíblia que você pode memorizar. Não são muitos os que conseguirão memorizar um versículo por dia, mas se você puder escolher ao menos um dos versículos de cada semana e memorizá-lo, será espiritualmente renovado e fortalecido de forma surpreendente. Ao final de cada capítulo, há também uma pergunta a considerar. Uma pergunta para direcionar o seu pensamento, a ação e a mudança. No final do livro, há mais perguntas para amigos, casais e pequenos grupos. Você terá maior proveito se ler este livro ao mesmo tempo que outra pessoa e depois se encontrar com ela para compartilhar o que aprenderam. Essas perguntas foram elaboradas para fomentar a sua discussão, seja no encontro de horário de almoço com um amigo da escola ou do trabalho, seja no encontro especial de edificação do relacionamento com seu cônjuge, seja o encontro em casa com o seu pequeno grupo. Ao estudarmos os princípios de relacionamento de Jesus durante os próximos 40 dias, o nosso propósito não é depurar de alguma forma nossas habilidades de relacionamento à perfeição nas páginas deste livro. Uma tarefa obviamente impossível. Em vez disso, minha esperança e oração é que sejamos encorajados a tomar uma nova direção, a direção de nos relacionar com as outras pessoas como Jesus se relacionava. Eu sei, é uma jornada que dura a vida inteira. E mais um pouco. Cada passo, porém, provará o seu valor no nosso dia a dia.